Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. A Bíblia fala que Deus nos deu esse corpo como um tabernáculo, que quer dizer casa. E que nós estamos gerenciando esse corpo. Então nós trabalhamos aqui na terra através do corpo. Mordomia do corpo é se alimentar bem, ter horas de sono, manter a saúde, ter hábitos saudáveis. E por isso que nós não aprovamos como igreja vícios ou qualquer coisa que seja contrária à saúde do corpo, que é o templo do Espírito Santo. Bom, tem um aspecto muito forte agora, nessa época de pandemia, de Covid, né? E eu queria dar aqui um puxão de orelha em vocês aqui, não vocês estão aqui, mas todos nós estamos ouvindo, vocês aí pensando nesse momento que nós estamos vivendo. Porque a mordomia não é a obediência. Então, assim como eu falei que no dízimo não é pegar 10% e por obrigação imposto vai lá e dá, na questão do cuidado dessa enfermidade, dessa pandemia, a questão aqui não é obedecer a ordem de usar uma máscara e de sentar com distanciamento, é entender aquilo que está acontecendo. Então eu vejo às vezes algumas pessoas, uma atitude muito incoerente, né? Então, não sou médico, né? Leni pode falar melhor disso aqui, aliás ela tem, todos os dias tem gente, tem fila, parece um pronto-socorro, falando dessa questão de Covid com ela, várias igrejas, vários lugares, né? Então ela tem repetido isso muitas e muitas vezes. Algo que eu comecei a falar aqui em março com vocês. Estamos numa epidemia, tem duas saídas para ela. Ou você se imuniza, ou você morre. Bem dramático. E como é que então, não quero morrer, então como é que você se imuniza? Aí tem algumas maneiras de imunizar. A primeira delas, que a gente mal conhece, e esse é o conhecimento da ciência ao longo do ano. Se você lembrar o que se falava em março, abril, Ministério da Saúde, governo, OMS, totalmente diferente do que se fala hoje. Falava para ficar em casa, para não usar máscara, falava para só ir para o hospital quando estivesse sentindo falta de ar. Porque não se conhecia essa enfermidade, e agora está muito claro que existe tratamento. Então, algumas pessoas têm uma imunização natural, algumas não, a maioria das pessoas. Elas vão se imunizar como uma gripe, você contrai aquilo lá, e o seu corpo resiste, e você vence. Então essas pessoas são imunes assintomáticos. Não desenvolve nada, mas está imune, faz lá o exame, está imune. Por isso você vê lá uma família, todo mundo contaminado, alguns pegam, outros não pegam. E ainda não se sabe bem por quê. Glória a Deus você está nessa conta aí, daqueles que possam estar imunizados, porque tem alguma coisa no seu físico, na sua estrutura, que o torna imune. Tem outro que vai se imunizar adquirindo o vírus, lutando ali, desenvolve a enfermidade e vence. E fica imunizado. E existe uma outra grande forma de imunização que não está oferecida ainda, que é uma vacina. Você toma uma vacina e está imunizado. Não existe vacina, por enquanto não tem horizonte para isso, tem toda a discussão em torno dela. Então o fato é que agora nós temos uma maneira de evitar isso aqui. É não permitir que todos sejam infectados ao mesmo tempo. A mesma questão que vai lá afogar os hospitais e colapsar o sistema de saúde. Isso era verdade lá em março, abril, continua sendo verdade agora. Só que as pessoas parecem que deram uma relaxada. Então, como é que você evita esse vírus? Quando você usa máscara, ela não é um escudo protetor. Ela não é uma coisa sobrenatural. Uma máscara da igreja assim, ó, tem um símbolo da igreja, protege contra o vírus. A máscara não pode permitir que o que você fale passe. A maior e mais eficiente maneira de propagação dessa enfermidade é pela boca, é pela respiração e pela fala. Então, se você tem uma máscara, você põe a mão na frente, você assopra e você sente, joga essa máscara fora. Outra coisa, se você usa essa máscara e todo o tempo você fica mexendo nela, é a melhor maneira de se contaminar. Porque aí você pega a sua mão, põe em tudo quanto é lugar,
contamina a mão, e aí põe a mão no nariz. Me parece muito óbvio, mas o que eu vejo de pessoas usando a máscara com o nariz para fora, ou seja, e mexendo. Então, se você usa uma máscara, não toque nela. Se tocar, limpa a máscara. Porque senão você está piorando e não melhorando a situação. Quando nós estamos em ambiente assim, público, não aglomere. Não tem que tirar selfie todo mundo abraçado. Não tem que abraçar o irmão para provar que você tem fé. Então, cuidado nesse momento em que tem esse recrudescimento. Nós não vamos encerrar cultos, não vamos fechar lugares, e não estamos nessa linha da paranoia completa, respeitando o limite de segurança de cada um. Tem pessoas que têm mais cuidado ou têm mais comorbidade, então tem que ser respeitado isso aí. Grupos de risco e tudo mais. Agora, nós como igreja estamos juntos aqui. Se você quer que as pessoas venham também para cá, haja coerentemente. Então, por favor, quando acabar o culto, não aglomere. Não fica abraçando todo mundo, não sai para a festinha, fica tudo bonitinho aqui, agora vamos para o McDonald's, a gente vai lá e junta todo mundo em cima da mesa. É a mesma coisa. Durante um tempo, nós temos que saber refrear a nossa necessidade de contato. Porque ainda não acabou essa doença, ainda não acabou essa enfermidade. A vantagem que nós temos hoje é que a gente sabe muito melhor do que no começo do ano como tratá-la. Então você não precisa chegar a um hospital. Se você desenvolve os sintomas, procure referência médica. Tome os remédios preventivamente, nas fases que ele tem. E com isso nós vamos vencer tudo. Então eu quero dar essa mordomia do corpo aqui, para que a gente como igreja não comece a extrapolar, e aí você começa a ser vetor de contaminação dos outros. É totalmente seguro seguir esses procedimentos, estarmos juntos aqui, e por isso estamos com as portas abertas, por isso estamos com os distanciamentos, por isso não temos toda a lotação do salão, mas não adianta nada se você depois sai do culto agarrando todo mundo. Então, vocês estão aqui, ajudem-nos, vale para vocês jovens que vieram ontem, mas não estão aqui hoje, segura a onda aí no sábado também. Posso ouvir um amém? Aquele Então, vale para os jovens, por isso nós não temos trabalho com crianças ainda. Então, é um momento que nós estamos preservando a igreja. E você que está em casa, não perca o contato com Deus, porque este é um grande momento de dispersão. Não vamos permitir que essa enfermidade enfraqueça a nossa fé. Amém? Como eu já disse outras vezes, ceia é um momento de comunhão, e essa comunhão não depende desse tanto físico. Então nós conseguimos ser essa comunhão, nós conseguimos termos espirituais, nós conseguimos mover com Deus, mesmo que tenhamos tantas restrições aqui assim. E eu queria falar então sobre esse aspecto da ceia, que é um aspecto muito grande, sobre a vitória que há em Cristo. Como você deve saber, você pelo menos que é da igreja está na família, tem que saber, nós estamos no meio do nosso dia da boa notícia. Começou ontem. Espero que vocês todos aqui estejam acompanhando e fazendo. Se você não está, ainda dá tempo de abrir lá o aplicativo, Bíblia JFA, entra lá em plano de leitura, Vitória. Então, dia 1º de dezembro, que é terça-feira, nós vamos estar mandando uma boa nova de vitória. Vitória. E eu queria que você já fosse preparando isso, porque a gente vai esquecendo e vai deixando. As pessoas precisam ouvir boas notícias. E existe uma vitória em Cristo. Mas como que é essa vitória? O texto que nós vamos mandar no dia 1º de dezembro é um texto de 1 João, capítulo 5. E eu queria ler com vocês aqui então, de 1 ao 4. O versículo 4 é o versículo que vai ser enviado como boa notícia, mas eu queria ler o contexto aqui para que você já vá preparando e entenda como dar uma boa notícia para alguém no dia 1º de dezembro, terça-feira. Vai ser o programa de rádio, nós já estamos agora com um programa de rádio toda terça-feira, às 16 horas, né? Bíblia JFA Conecta. Eu estava vendo aqui, esse último programa, 23 mil pessoas estavam conectadas no YouTube, né? O número de views do YouTube deu 23 mil,
E a audiência da rádio lá, que eu não sei como é que é lá, é por volta de 15 mil também, ao vivo ali, né? Então, nós estamos falando com muita gente. Se você quiser, vai lá, manda uma mensagem, vai falar, fulano aqui, a Zizi Medeiros mandou uma mensagem. Conhece essa pessoa? Estava incógnita lá, Alzira, né? Está assistindo aqui. Então, vamos falar sobre isso na terça-feira, mas eu já quero adiantar aqui para vocês, então, vou dar um spoiler aqui do programa de terça-feira. Abra a sua Bíblia, 1 João 5, de 1 a 4. Agora nós temos aqui a versão corrigida. Então você já pode vir na tela também, se você quiser, né? Esse texto diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vitória. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como que a gente entende esse contexto aqui? É um contexto muito interessante. No versículo 1, ele fala: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então pegamos nós aqui todos, porque se você crê que Jesus é o Salvador que morreu para nos salvar, você nasce em Deus. Todo aquele que crê que Jesus morreu para nos salvar, e crer é acreditar e se entregar a isso. Quando eu falo crer, não é um conhecimento intelectual, não é uma aceitação filosófica. Crer é uma atitude de dependência. Então, neste momento, temos várias pessoas cheias de fé aqui, porque vocês creem que a cadeira em que vocês estão sentados vai aguentar o seu peso. Creem a ponto de sentar. Então, esse crer é essa atitude que faz você se posicionar e depender. Se eu me posiciono e dependo em Jesus como sendo filho de Deus, então eu sou nascido de Deus, eu me torno filho também. Algumas pessoas até falam: bom, mas como assim? Todos somos filhos de Deus. Errado, né? Nem todos. Você que está me ouvindo aí, provavelmente mais você dos que estão ouvindo aqui, você pode não ser filho de Deus. Como assim, pastor? Eu acredito em Deus. Faz bem, os demônios também creem e estremecem. Eles não sentam na cadeira. Eles sabem de um conceito. Mas João 1,12 fala que: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Então, o conceito intelectual, o conhecimento e a decisão mental é uma porta de entrada. Para você ser filho de Deus, você tem que nascer de Deus. E aqui fala: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, ou seja, Jesus não é uma personalidade histórica. Jesus não é um homem que falou coisas bonitas. Jesus não é um revolucionário. Jesus não é um comunista. Jesus não é um capitalista. Jesus não é esquerda, direita. Jesus é o Cristo. Então ele morreu para me salvar, e eu aceito essa morte como perdão dos meus pecados. Eu nasci com ele. O versículo continua dizendo: e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui uma coisa muito importante que nós como igreja, eu já vi isso acontecer várias vezes, principalmente com os cristãos vão ficando mais velhos. Ele está dizendo aqui que se você ama o que o gerou, ou seja, se você ama a Deus, você também ama aquele que nasceu dele. Ou seja, você ama o seu irmão. Se fosse um pastor mais assim, fala: seu irmão. Se você ama a Deus, ama aquele que te gerou, também ama o que dele é nascido, aos outros que vieram. Essa é uma questão muito complexa,
que é a questão do amor dentro da igreja. Filiação e amor. Então o versículo 1 diz: se você crê que Jesus morreu para te salvar, apertei aqui errado. Se você crê que Jesus morreu para te salvar, você é considerado filho de Deus. Se você ama a Deus, ama também os demais que nasceram dele. E o versículo 2 diz: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Bom, aqui tem um negócio interessante, porque muita gente ama a Deus, mas não ama muitos irmãozinhos, não. E irmão de igreja é igual irmão de sangue. Você não escolhe. Você não escolhe o seu irmão. Ele nasce. E às vezes nasce por uma situação assim que te deixa muito irritado, né? Você fala, poxa, por que esse cara veio aqui tomar meu lugar, né? Então, quando começa a crescer, começa a ocupar espaço, tem aquele ciúme, tem aquela briga, não está mais sozinho, não reina solitário na casa, tem mais alguém agora para compartilhar. Então o irmão está lá batendo com você pelo espaço vital. Na igreja acontece isso também. E a gente fica lá, puxa, esse cara aqui não me ama. Eu participo dessa igreja, ninguém aqui me ama. Essa igreja não tem amor. Bom, se todo mundo nascer amando a Deus e não amando o irmão, realmente ninguém ama ninguém. O desenvolvimento desse conhecimento se eu estou amando a Deus, eu amo aqueles a quem Deus ama e que nasceram dele também. E eu conheço que amo os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Ou seja, o amor de Deus é o amor de fazer aquilo que Ele está mandando. Família não vem de vínculo com irmãos. Família vem de vínculo com os pais. Então você é família da sua irmã, do seu irmão, porque ele é filho do mesmo pai e da mesma mãe. Então nós somos filhos da igreja, que é a mãe, e de Deus, que é o pai. O nosso irmão mais velho é Jesus. E nós podemos desenvolver esse amor como família, que se expressa na ceia, na comunhão, quando está todo mundo junto ali, comendo juntos. A palavra comunhão no hebraico é isso, é assentar juntos. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Salmo 133. Esse comunhão ó como é bom que os irmãos se assentem juntos. Porque na cultura oriental, na qual o judaísmo está inserido, o ato de comer juntos é a mostra de que aquela pessoa é bem recebida. Porque você recebe o visitante na sala, mas se você receber na cozinha, é porque você está realmente em comunhão com ele. Então é da hospitalidade oferecer comida. Você é um conosco. Então é da nossa hospitalidade oferecermos comida. A comida está naquela mesa ali. Pão e vinho, aí na sua sala. Pão e vinho. E quando eu ofereço para o meu irmão, temos comunhão. Estamos juntos. Isso é um mandamento, não é um sentimento. E o versículo 3 diz, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Já falamos sobre isso aqui antes. O amor de Deus é obedecer. Amor é obediência e jugo. Então Jesus falou, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Falamos sobre isso aqui algumas vezes. O jugo é a canga. O jugo é aquele travessão de madeira que é posto em cima dos bois, da parelha de bois, para que eles andem juntos. O jugo é o que vincula. É aquele pedaço de madeira que impede que um vá para um lado e outro vá para o outro. Então, quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, Ele está dizendo, se amarra no teu irmão. E ele, como boi principal,
ele está lá com um jugo sobre ele e sobre você. Quando você quer ir para a esquerda, ele fica aqui para frente. Aí você está preso em Jesus, você não pode abrir mão. Então você anda junto. Era assim que os fazendeiros treinavam os animais novos. Bota com o experiente está lá no caminho, o outro quer sair, quer voltar, o jugo impede. Então o que a Bíblia fala, o meu jugo é suave, ou seja, ele vai te restringir, mas não vai te machucar. Não está aí para te ferir, está aí para te lembrar. Não é quando você sente, é quando você obedece. Obedeça o mandamento para mostrar que ama. E para terminar o versículo, ele fala: tomai sobre vós meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu já perguntei para muitas pessoas, e esse fardo aí, o que quer dizer? Esse fardo são as provações, as tentações, as dificuldades do nosso mundo? Não. O seu fardo é o trabalho que ele tem para te dar. É a razão pela qual você está aqui. É a carga que você está levando para Deus. Então, para que existiu o carro de bois? Para que aquele jugo? Para que os dois juntos andassem e levassem o fardo, arrastassem a carga, que é o que está atrás lá na carroceria. É como uma van, é como uma Kombi cinza, que é uma alegoria, né? Que tem um motorista naquela direção assim, né? Com aquela folga da Kombi, e tem um espaço da carga atrás. Para que ela existe? Para levar carga. Então, quando você se ajusta ao jugo de Deus, você está indo na direção que Ele quer. E quando você vai na direção que Ele quer, Ele pode colocar a carga que Ele tem para ser levada sobre você. E essa carga não é pesada. Ele respeita a tara. Então, esse versículo está dizendo, quando você ama, você obedece. Quando você obedece, você cumpre o papel e a função de andar junto. E para fechar os irmãos aqui, ele fala: levai as cargas uns dos outros. É o que nós fazemos aqui na ceia. Eu estou dando o meu pão, simbolicamente, que hoje não vamos trocar nada, né? Covid. Mesmo quando não era Covid, esse negócio de trocar, a gente fala... É um negócio meio estranho, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui numa outra igreja que não era a igreja que eu nasci, a Igreja Batista, era uma outra igreja lá em Cabo Frio. Foi a primeira vez que eu vi uma ceia comunitária. Eles falaram, e pegaram uma copa grandona, cheia de suco de uva, ou vinho, não sei o que era aquilo lá, não lembro. E agora vamos tomar a ceia. Ele pegou aquele negócio, orou, bebeu e deu para o cara do lado. Aí eu olhei, o que está acontecendo aqui? Aí tinha um paninho. Então o cara pegava aquele negócio, bebia, passava o paninho assim, dava uma giradinha, dava para o outro, bebia, outra giradinha. Hoje eu fui votar, espero que você tenha ido também, e na hora lá, eu falei: tem a caneta, não tem a caneta? Se a pessoa não tem a caneta, ela dá a caneta. Quando você usa a caneta da pessoa, ela vai lá e passa o álcoolzinho, né? Limpa a mão de novo, tudo detetizado para você não contaminar via caneta na votação. Então, aquele paninho lá para dar uma limpadinha, você já pode beber. Eu falei: olha, eu vou beber essa ceia, eu amo tanto a Deus que eu vou ser o primeiro. Imagina o último. Tem que falar aqueles caras que não conseguem beber, né? Ele dá uma golada assim e tem um refluxo. Aí você vai beber, tomai sobre vós o meu jugo. Então você vê como melhorou, que a nossa igreja está uma benção aqui, o negócio está tudo... Mas espiritualmente falando, uns dos outros. Você está trocando o cálice, você está trocando o pão, você está carregando um peso que o outro não consegue carregar. E isto é comunhão. E o que tem a ver isso com vitória?
Versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então ele repetiu o nascido de Deus, que eu já expliquei, e fala, mas a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Vitória pela fé. E então esse conceito de vitória, eu fiquei pensando nisso aqui, né? Fé. Por quê? Porque você tem que acreditar que ganhou. Às vezes, não parece que ganhou. Paulo declarou isso, e esse texto aqui é de João, né? Mas Paulo declara muitas vezes isso. E ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora a coroa de louros, a vitória. Ele fala para os coríntios, não sabeis vós que muitos correm, mas só um leve o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Alcançar a soberana vitória. Então a Bíblia fala bastante de vitória. E essa vitória, quando você olha para Paulo, que vitória? Ele começou rico, terminou pobre. Ele começou judeu e terminou anátema para os judeus, né? Amaldiçoado. Ele era cidadão romano, foi preso pelos romanos. E no final morreu sozinho. Não parece o protótipo do evangelho da prosperidade. Porque ele perdeu dinheiro, perdeu posição, perdeu riqueza, perdeu saúde e morreu na cadeia. Mas ele falou que ele era vitorioso. Porque ele entendeu a vitória pela fé que ele tinha. Ele entendeu que Deus estava usando para um propósito. E quando você deixa Deus usar para o propósito, essa é a vitória que vence o mundo. Nasceu, eu vou falar um pouquinho mais sobre a vitória. Mas eu quero emendar esse conceito com uma frase que vocês já me ouviram falar várias vezes. Talvez você que está me ouvindo no vídeo não tenha ouvido. Essa frase foi escrita por um missionário americano de pouco menos de 30 anos, 30 e poucos anos, aliás, que ele escreveu para o pai dele. Esse missionário, ele era um cristão, de uma família muito cristã, que foi fazer seminário. Ele era o melhor aluno que tinha lá, do estado dele, lá do Washington, estado de Washington. E aí ele foi fazer seminário porque ele queria estudar a palavra de Deus. Foi num dos melhores seminários americanos, que é o Wheaton College, até hoje muito, muito conhecido. E ele tinha então um futuro brilhante pela frente. E aí durante o tempo do seminário, ele recebeu um chamado para ser missionário. E aí ele entendeu que os missionários, o chamado missionário dele é para ser missionário com os índios da América do Sul. E aí todo mundo, mas tem certeza, é isso mesmo, você, que desperdício, né? Evangelizar os índios na selva, perigoso. E aí ele escreveu essa frase que eu falo sempre. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode ter para ter o que não pode perder. Ele escreveu isso em inglês, né? E tem esse mesmo jogo de palavras também, uma frase bem erudita, o inglês que ele usa ali. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode ter. Ou seja, o sábio, não é tolo, é sábio. O sábio é aquele que sabe que ele não adianta perseguir o que ele acha que é vitória, porque nunca vai ter. É como você achar que você vai ser o melhor jogador de futebol do mundo. Alguns serão, mas você, e enquanto você está dedicando esforço e tempo àquele projeto de ser o melhor jogador de futebol, a vida vai passando. E você tem que abrir mão do que você não pode ter, porque nunca vai conseguir, para ter aquilo que você não pode perder, que às vezes está ao seu lado, ao alcance da sua mão, e você não está vendo. Então esse é o conceito de vitória. Que vitória é essa que te faz derrotado? Quando você persegue uma coisa que você não deveria ter, e passa batido o que está do seu lado e que você não pode perder. E aí vem um outro conceito, que eu vou falar na terça-feira lá,
uma expressão famosa que chama-se vitória de Pirro. É uma expressão. Vitória de Pirro é uma vitória que não é vitória. Por quê? Porque Pirro foi um general grego. Ele nasceu 318 a.C., uns anos depois de Alexandre o Grande morrer. Alexandre foi o grande general grego macedônio que dominou o mundo inteiro. Com 32 anos ele ganhou de todo mundo, nunca perdeu. Ele nunca teve uma derrota. E esticou o império da Grécia até a Índia e pela Europa e pela África. Ele dominou tudo. Quando ele morre na Pérsia de uma doença, o império dele é fragmentado. E cada um pega um pedaço e começa uma guerra entre eles. Então, quando o Pirro nasceu, estava nesse processo de disputa pelo legado de Alexandre. Ele era um rei. E é uma história comprida. Ele, criança, o pai dele morreu, foi assassinado, ele foi desterrado, aí ele voltou. Ele nasceu numa região da Grécia chamada Épiro, que fica ali olhando para a Itália. E naquela época, Roma estava começando. Roma foi fundada há 450 a.C. 100 anos depois, ela era uma cidade já meio forte, está começando a crescer na região. E o sul da Itália era a Grécia. Então o Pirro vai lá guerrear para não perder o sul da Itália. Contra um exército que está começando a ficar forte, que é o exército romano. Mas ele, um bom general, ele ganhou. E foi ganhando várias batalhas. Até que teve uma batalha chamada Áusculo, em que essa batalha aconteceu, e ele ganhou. Só que morreu tanta gente, morreram mais romanos do que gregos, mas foi quase empate. Morreu tanta gente que ele disse essa frase. Os generais foram cumprimentá-lo pela vitória, e ele falou, mais uma vitória como essa, e eu estou perdido. Então essa frase ficou conhecida como vitória de Pirro, quando você ganha, mas não leva. Porque o preço é tão alto que não valeu a pena. E agora eu quero que você pense na sua vida. Será que você não está tendo batalhas de Áusculo e vitórias de Pirro, para não dizer derrotas? Porque a Bíblia fala, em Mateus 16, 26, Jesus disse isso: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quantas de vocês estão lutando com todas as forças para uma vitória profissional, e estão se matando de trabalhar, e estão perdendo o casamento, e estão perdendo os filhos? Será que essa é uma vitória que vale a pena ter? Quantos de vocês lutam tanto por dinheiro, buscam tanto dinheiro, que abandonam os amigos? Então você fica cheio de grana, sozinho. Quantos de vocês estão tão preocupados em alcançar o resultado, que não estão aproveitando o percurso? E a vida não é chegar num lugar, não é estar num lugar, é andar até ele. Como diz aí também o ditado popular, da vida nada se leva, e caixão não tem gaveta. Então nós estamos agora com essa crise da pandemia aí, medo da morte, medo da doença. Estamos num momento de ceia, e a minha pergunta para você é: você está sendo vitorioso? Você está lutando o combate certo? Você tem fé de que o que Deus mandou você fazer é o que você tem que fazer? E não usar a Deus para que Ele faça aquilo que você quer que aconteça na sua vida? Essa é uma hora de reflexão. Qual é a vitória? Qual é a verdadeira vitória pela qual você tem lutado? Eu queria orar com isso com você, porque o Jim Elliot, ele escreveu isso, foi para o Equador, foi evangelizar os índios,
e os índios mataram ele. Ele morreu na selva, tentando aproximação com os índios Aucas. Foi uma comoção, isso foi em 1956. Foi uma comoção, o mundo inteiro. Foi capa da Life, que era a Veja, Time da época lá. A história do Jim Elliot e dos seus amigos, que pegaram um aviãozinho, Asas do Socorro, pousaram lá na ilhazinha, onde tinha uma faixa de areia lá, fluvial, né, no Equador. Fizeram uma base na árvore e estavam passando rádio para a pessoa: estamos começando, estamos conseguindo, já fizemos um contato. E eles conheceram um índio que falava aquela língua deles e que ensinou para eles uma coisa. Então ele fez um contato, deu uns presentes, ele gostou, e aí o índio voltou e eles pensaram, ele gostou. Só que aquele índio enganou eles, porque quando ele foi contar para os outros, falou: esses caras são perigosos, eles estão aqui para prejudicar. Então os índios vieram, atacaram e mataram todos eles, 4 missionários. Sem sinal de rádio, a mulher com uma criança, uma filha de 4 anos, que nasceu lá em Missões. E chega a notícia, com os aviões olhando, está lá o aviãozinho na praia, nenhum movimento, corpos. Então, morreu. Morreram todos. Final da história. A mulher continuou evangelizando os índios Aucas. A filha foi no batismo do índio que matou o pai dela. E faz alguns meses, morreu o índio que traiu. Se tornou cristão, se tornou amigo, toda a aldeia foi evangelizada. O filho do outro piloto do avião batizou o cara. E nós estamos contando essa história aqui. Quando eu era adolescente e jovem, eu participava do acampamento no Palavra da Vida. Ainda tem, em Atibaia, o acampamento Palavra da Vida. E lá o salão de reuniões chama-se Salão Auca. Então tinha uma parede do fundo que era esse quadro pintado. Uma floresta amazônica, um riozinho e um aviãozinho amarelo pousado e na árvore. Porque os missionários que vieram para o Brasil fazer o Palavra da Vida, eles vieram falar para os índios também aqui, e eles conheciam o Jim Elliot. Vieram na década de 60. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode ter para ter o que não pode perder. Eu estou dizendo aqui para você que você vai morrer se você seguir a Deus. Exatamente isso estou dizendo. Se você não morrer, você não vai nascer. Morra logo. E a ceia é uma grande oportunidade. A morte de Cristo e a ressurreição de Cristo. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Tenha a vitória que só Ele pode dar. E na terça-feira, tenha a chance de passar uma mensagem de vitória para alguém, de fé, de autoridade, porque você está aqui para isso. Você não está aqui para ficar fechado no seu iglu, isolado na sua ilha. Você está aqui para anunciar que Deus está no controle e que vale a pena seguir a Jesus. Amém? Nós vamos orar aqui na ceia. Então nós vamos fazer esse momento de ministração aqui com a ceia. Que eu vou chamar aqui os nossos irmãos que vão ministrar a ceia aqui. E eu quero falar sobre essa vitória. Ele não estava esperando. Nós vamos ministrar aqui vida sobre você. E você que está em casa para comer essa ceia. 1 Coríntios 15
Diz assim, eu vou ler a partir do versículo 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Paulo está contando aqui como vai acabar essa história. Todos nós queremos que Jesus Cristo venha enquanto estivermos vivos. Eu quero dizer que, apesar de crer absolutamente que estamos vivendo um momento de apocalipse, finais dos tempos, eu acho que ainda vai demorar mais um pouquinho. Eu creio que eu vou passar aqui, eu não vou estar, né, nesse momento aqui, mas se tiver, ele está dizendo, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e aqueles que estão vivos serão transformados. Então nem todos dormiremos. Então você estiver vivo aí, o seu corpo, a sua degradação, a sua doença, a sua corrupção, as suas falhas, elas vão ser glorificadas. O seu corpo será transformado. E os que morreram ressuscitarão incorruptíveis. Por isso, se você tem algum problema com doar órgãos, essas coisas, esqueça esse assunto. Não é porque você morreu sem um braço que vai ressuscitar sem braço no céu. Porque senão, imagina os mártires nas arenas do leão. Tem gente que tem medo. Não, se eu vou doar meus olhos, se eu morrer eu quero doar o corpo inteiro. Pode, se sobrar alguma coisa que sirva. Porque o meu corpo incorruptível, ele vem novinho. E eu serei melhor do que eu sou hoje, do que você é hoje. E ele continua dizendo, porque convém que isto que é corruptível, nossa matéria, se revista da incorruptibilidade, e que isso que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Vitória é o final do processo. Vitória é quando termina a guerra. Você pode perder batalhas, mas você tem vitória. Então nós estamos orando para que você seja vitorioso no final. E não interessa se está perdendo no durante. É uma batalha, é uma luta. E nós entregamos coisas para ter a vitória, porque nós não queremos reter o que nós não podemos ter. Nós queremos ter o que não podemos perder. E esse sangue está dizendo isso. Jesus morreu para que a tua vitória fosse completa. Jesus deu o seu corpo para que o seu corpo pudesse ser incorruptível. Então não fique preocupado com essas derrotas iniciais. Não fique triste com a questão do emprego, desemprego, do dinheiro, não dinheiro, até da saúde ou não saúde, porque você está falando de algo muito mais profundo do que os anos desse tabernáculo mortal. A sua vitória é eterna em Cristo. E se você conseguir convencer o seu amigo, o seu irmão, de que ele pode ser vitorioso na eternidade, ele vai entregar a vida aqui na mortalidade. Então eu quero que nós oremos aqui como igreja.